Atos capítulo 19. Vamos para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quantos vieram dispostos a ouvir a palavra do Senhor? Amém. Deus vai falar contigo em nome de Jesus, assim como Ele falou comigo. Atos 19, versículo 1. Passagem falando de Paulo em Éfeso. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes, pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos, ó Pai, no momento profético, onde o Teu Espírito fala conosco, através da Sua palavra. Quero te pedir, Pai, que toda oposição das trevas, todo espírito de sonolência, de roubo da Tua palavra, de distração, caia por terra, seja neutralizado, seja amarrado e seja expulso desse lugar, em nome de Jesus. E que cada mente seja levada cativa à obediência de Cristo Jesus, assim como o Senhor fez com os seus discípulos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor deseja falar conosco essa noite. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, porque, Senhor, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não ungir e vivificar essa palavra, serão apenas palavras lançadas ao vento. Mas se o Senhor ungir, e o Senhor vivificar essa palavra, então seremos verdadeiramente abençoados por ela. Por isso eu declaro a minha dependência total de Ti, Espírito Santo. Eu saio de cena nesse momento e te peço, assume esse púlpito e fala ao coração da Tua igreja aquilo que Tu desejas falar, porque diz a Tua palavra: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é: você conhece o Espírito Santo? Pergunta para o teu irmão aí: você conhece o Espírito Santo? Glórias ao Senhor. Vamos falar um pouco do Espírito Santo essa noite. Amém? O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, ele deveria ter um outro nome. Ele deveria se chamar os Atos do Espírito Santo. Porque você vê aqui nesse livro a história da igreja primitiva, como o Espírito Santo literalmente sacudiu aquela geração e a colocou de cabeça para baixo, usando pessoas comuns, como eu e você, e usando poderosamente. O texto aqui, irmãos, que nós acabamos de ler, conta um fato que aconteceu na cidade de Éfeso. Paulo, ele chega nessa cidade de Éfeso e encontra alguns discípulos ali, pregando o Evangelho, pregando a respeito de Cristo. Mas a primeira pergunta que eu coloco no ar, irmãos, é: eles eram discípulos de quem? Diz a palavra do Senhor que aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Não fala de quem eram os discípulos, mas talvez deveriam ser discípulos de Apolo. Aqui no capítulo 18, no versículo 24, diz o seguinte: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, e era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas
o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos, aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Glórias ao Senhor. Então você vai ver aqui que poderia ser esses discípulos que Paulo encontra em Éfeso, esses discípulos levantados por Apolo. Apolo era um judeu com nome de grego, e esse judeu com nome de grego, ele está evangelizando ali na cidade de Éfeso as pessoas, conhecendo apenas o batismo de João, ok? Talvez tenha sido ele que tenha evangelizado esses discípulos. Então Apolo vai para Corinto e Paulo chega em Éfeso. E ali Paulo se encontra com esses discípulos, irmãos. Só que o interessante é que Paulo, quando olha para esses discípulos, ele percebe que está faltando alguma coisa. Então ele pergunta para esses discípulos: vocês já receberam a Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? E os discípulos: nós recebemos. Então Paulo vai um pouco mais: e vocês, quando vocês receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vocês se batizaram? E eles falam sim, no batismo de João, no batismo de arrependimento. Então Paulo vai um pouco mais à frente: vocês receberam o Espírito Santo quando cresceram? E aí eles dizem: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existisse o Espírito Santo. E a primeira pergunta que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: será que assim como esses discípulos, não está faltando algo na nossa vida? Eles tinham entregado sua vida a Jesus, tinham se batizado. Só que Paulo percebe que na vida desses discípulos estava faltando algo. Será que não está faltando um pouco mais de vida de Deus em nós? Será que não está faltando um pouco mais de unção em nós? Será que não está faltando um pouco mais de fome pelo sobrenatural de Deus? Será que não está faltando mais quebrantamento em nós? Porque muitas vezes a gente vê em meus louvores e a presença de Deus tocando nossos corações, mas ao mesmo tempo que Deus está tocando nossos corações, a gente olha para o irmão e vê o irmão com um rosto de paisagem. Parece que está em outro mundo, parece que está em outra dimensão. Deus está ali se movendo e a pessoa parece que está em outro lugar. Será que não está faltando um pouco mais de santidade em nós? Será que não está faltando um pouco mais de paixão por Jesus, de paixão pelas almas? Será que não está faltando um pouco mais de produzirmos frutos do Espírito Santo? Eu não sei você, mas isso já aconteceu comigo, já tenho uma caminhada de fé de mais de 20 anos. Será que você nunca parou para pensar por um minuto na sua vida espiritual e se perguntou: será que é só isso? Será que eu já cheguei no ápice da minha vida espiritual? Né? Eu conversando com alguns irmãos, já conto aqui algumas experiências que a gente teve com Deus, né? A gente fica olhando para trás e vê as experiências que a gente teve com Deus, como foi marcante, como foi profunda, como nos abençoou. Mas será que nós chegamos no ápice? Será que Deus não tem mais nada para fazer na nossa vida? Eu quero falar para você, querido, não se conforme, Deus tem muito mais para derramar sobre nossas vidas. A Paulo e Apolo, eles representam algo aqui, irmãos. O Espírito Santo, ele mostrou isso. Apolo, ele era um homem
fervoroso de espírito, trabalhador na obra, cheio da palavra, cheio do conhecimento da palavra. Que bênção! Apolo teve um encontro com a revelação que João Batista teve, que Jesus é o Cristo. Amém. E ele começa a testemunhar a respeito de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas, só que Paulo, ele não teve uma revelação de João Batista, ele teve um encontro com o próprio Jesus. Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Paulo, ele foi cheio do fogo de Deus. Então, ser tocado pelo ministério de Apolo naqueles dias era maravilhoso. Mas ser tocado pelo ministério de Paulo era algo muito melhor. E eu quero falar aqui essa noite que o bom é inimigo do melhor. Porque Paulo aqui ele representa ser levado por Deus a um nível mais alto na sua presença. Quantos aqui essa noite querem ser levados por Deus a níveis mais altos na sua presença? Quantos aqui essa noite querem mergulhar mais profundo nas águas de Deus? Quantos aqui essa noite querem ser tocados mais poderosamente por Deus? E esses dias o Espírito Santo tem usado os pregadores. Quantos querem ser impactados pelo Espírito Santo? Glórias ao Senhor. Faltava o revestimento do Espírito Santo, o poder para testemunhar a respeito de Cristo. Em Lucas capítulo 24, abra comigo lá em Lucas 24. (48 e 49). Diz assim: vós sois testemunha dessas coisas. Jesus falando com os seus discípulos. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Ele vai ser assunto ao céu. Mas antes dele ir, ele fala no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins. Glórias ao Senhor. Essa promessa não é só para a igreja primitiva, não. Essa promessa é para mim e para você agora, hoje. Quando eu olho para a palavra de Deus e vejo como Deus se movia de uma forma sobrenatural, vejo anjos tirando pessoas de prisões, eu vejo curas, milagres, ressurreição de mortos, eu fico triste. Porque eu não tenho visto isso nos dias de hoje. Homens testemunhando de uma forma sobrenatural e poderosa. E eu me pergunto, será que Deus mudou? Será que Ele perdeu o seu poder? Não! Sabe quem mudou? Fomos nós. Esses discípulos, irmãos, aqui que Paulo encontra com eles, eles tinham uma teologia bem equilibrada das Escrituras. Eles sabiam tudo sobre Jesus. Mas não havia tido uma experiência com o próprio Jesus. Eles conheciam a um Deus na teoria, mas eles não conheciam na prática. Eu quero dizer aqui essa noite, em nome de Jesus, que experiência com Deus não se ensina, experiência com Deus se vive. Eles foram ensinados no caminho, mas não tinham nenhuma experiência com o Espírito Santo.
Talvez você tenha sido ensinado no caminho, você conhece, tem uma teologia bem certinha do Senhor Jesus Cristo, mas será que alguma vez na sua vida você já teve uma experiência sobrenatural e pessoal com o Espírito Santo? Existem pessoas que conhecem profundamente as Escrituras, que falam a respeito de Deus, mas não sabem nada a respeito desse Deus na prática. Para elas conhecem um Deus teórico, elas têm na sua mente uma ideia como que Deus é e como Ele age, mas nunca tiveram uma experiência pessoal e sobrenatural com esse Deus. Eu não sei se você sabe, mas nós servimos a um Deus sobrenatural. A gente adora um Deus que a gente não vê. Você estava lá quando Jesus estava sendo crucificado? Estava? Mas você crê que ele foi crucificado? Quem te revelou isso? O Espírito Santo. E a gente tem certeza que Jesus é real. Isso é sobrenatural. Então apenas conhecer as Escrituras é ruim, irmãos. Só conhecer. Eu preciso conhecer essa palavra. Mas por um outro lado, existem pessoas que já tiveram experiências profundas com Deus, que marcaram suas vidas, mas não conhecem quase nada das Escrituras. Então, se de um lado você conhecer as Escrituras apenas, não é bom, de outro lado você só ter experiências com Deus também, é ruim. E essas pessoas querem viver de experiência. Então tem que haver um equilíbrio entre o conhecimento da palavra e experiência com Deus. Vamos repetir? Conhecimento da palavra e experiência com Deus. Conhecimento da palavra e experiência com Deus. E aí você vai lá, não precisa ir lá, mas vou te dar a referência, Mateus 22, versículo 29. Jesus ele diz para os saduceus o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles estavam errando porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus te trouxe aqui essa noite, irmãos, para que Ele deixe de ser na sua vida teórico e Ele se torne em algo real, em algo palpável. Se lembra de Jó? Jó pensava que conhecia Deus. Jó, em todos os seus tormentos, ele estava lá questionando a Deus. Ele achava que conhecia a Deus mais do que todo mundo. Mas quando Deus se move, se apresenta aí num redemoinho, fala com ele e faz um monte de perguntas que ele não responde nenhuma. Jó, ele reconhece: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então Jó, ele precisou ter uma experiência mais profunda. Ele foi levado a um nível mais alto. Ele recebeu uma revelação. Glórias ao Senhor. Deixa eu falar para você aqui essa noite. Chega de viver pela experiência dos outros. Deus quer dar as suas próprias experiências. Né? Às vezes a gente ouve o que Deus fez na vida do irmão. A gente fica maravilhado. Eu quero falar para os irmãos que Deus não tem filhos prediletos. Ah, não vou dar só para esse aqui, para esse não vou dar não. Meu irmão, não existe filho predileto. Existe filho que tem mais fome do que os outros. E aqueles que têm mais fome que os outros são saciados. Quem tem fome aqui do sobrenatural de Deus? Tem mesmo? Glórias ao Senhor. Segundo ponto. O texto fala de 12 discípulos. E as Escrituras nem citam os seus nomes. Ou seja, eram homens comuns no meio do povo. Homens comuns. Não eram prefeitos, não eram governadores, não eram chefes da sinagoga, não eram teólogos, nada disso. Eram pessoas comuns no meio do povo. Glórias ao Senhor. Fala para o teu irmão aí. Deus usa pessoas comuns, como eu e você, para cumprir os seus propósitos eternos.
Deixa eu falar uma coisa aqui essa noite, irmãos. Deus usa pessoas comuns para fazer obras extraordinárias para a glória do nome dEle, para que a glória seja dEle. Quantos desejam ser usados por Deus? Glórias ao Senhor. Eles já estavam sendo usados por Deus, irmãos, mas eles estavam testemunhando a respeito de Jesus, mas de uma forma que não era eficaz. Por quê, pastor? Porque estava faltando algo na vida deles. Fala para o teu irmão aí, está faltando algo na tua vida. Deus me trouxe aqui essa noite para falar com você. Está faltando algo na tua vida. E o Espírito Santo está percebendo isso. Glórias ao Senhor. Então o que estava faltando, pastor? Estava faltando o revestimento do Espírito Santo sobre eles. E é interessante, quantos são trabalhadores aqui na casa do Senhor? Quantos trabalhadores? Você não foi chamado para fazer a obra do Senhor na sua própria capacidade. Você foi chamado para fazer a obra do Senhor no poder do Espírito Santo. Quando você olha lá para Zorobabel, que ele foi trazido de volta para a cidade de Jerusalém, o templo estava destruído e ele foi para ali para reedificar o templo. Eles lançam os fundamentos do templo, mas os inimigos se opõem e a obra para. Só que Deus fala para Zorobabel o seguinte, e para o povo, ó, as mesmas mãos que lançaram os fundamentos vão terminar essa casa. Falando para Zorobabel, você começou e você vai terminar. Mas o Senhor fala uma coisa que é muito importante. Ele vira para Zorobabel e fala o seguinte, não por força, nem por poder que vai acabar essa obra, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome. O revestimento do Espírito Santo, irmãos, é um divisor de águas na vida de todo discípulo de Jesus Cristo. É um divisor de águas. Eu quero isso. Eu quero ser levado a um nível mais alto em Deus. Eu quero experimentar algo novo em Deus. Eu não quero ficar preso às experiências do passado, achando que Deus não tem mais nada para fazer na minha vida. Deus sempre tem algo mais para fazer, nos levar um pouco mais além. E aí quando você olha para os apóstolos, irmãos, antes do revestimento do Espírito Santo, os apóstolos eram terríveis. Quando você olha, havia um espírito de competição entre eles. Eles disputavam sobre quem era o maior entre eles. Dois pediram a Jesus que no reino do Senhor, um se assentasse à sua direita e outro à sua esquerda. Eles queriam posição de destaque. Eles queriam ver quem era o mais importante, quem era o mais espiritual. Havia um contenda entre eles, uma dificuldade tremenda em se relacionar. E lá em Lucas capítulo 22, no versículo 24, Lucas capítulo 22, versículo 24, diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Glórias ao Senhor. Eles queriam ser grandes, havia contendas, eles queriam posições. Mas o revestimento do Espírito Santo, irmãos, os capacitou a andar em comunhão, em unidade uns com os outros, lá em Atos capítulo 4. Olha que mudança. Versículo 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era
comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Glórias ao Senhor. Então, antes havia contendas, antes havia rixas, antes havia uma briga por posições, mas depois havia unidade. Será que você, como os apóstolos, não tem dificuldade de se relacionar com os irmãos? De se relacionar com as pessoas? O revestimento do Espírito Santo vai te capacitar para você viver assim, de uma forma que glorifica o Senhor. Antes do revestimento do Espírito Santo, irmãos, havia uma dificuldade tremenda dos discípulos em orar. Quantos têm dificuldade de orar, irmãos? Eu tenho também, mas eu preciso orar. Diz a palavra do Senhor que próximo à crucificação, Jesus ele chama aqueles que estavam mais próximos dele: Pedro, Tiago e João, os mais chegados, e leva lá para o Getsêmani. E ali diz a palavra do Senhor que ele começa a orar, ele deixa os discípulos no canto, fiquem aqui, vigiando comigo, e ele vai mais à frente, e ali ele começa a entrar em agonia, porque ele sabia que se aproximava a sua crucificação. Quando ele volta, ele vê os discípulos dormindo. Era momento de dormir, irmãos? E aí ele fala: poxa, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Ele vai de novo pela segunda vez e volta, eles estão dormindo. Ele vai a terceira vez e volta, eles estão dormindo. Uma dificuldade tremenda em orar. Mas eu quero dizer, mas após o revestimento do Espírito Santo, Pedro e João, eles são presos, forçados a não falarem mais a respeito de Jesus. E quando eles liberam a Pedro e João da prisão, irmãos, eles oram. E eles falam o seguinte: Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. E diz a palavra do Senhor que enquanto eles oram, o lugar tremeu, e eles são cheios do Espírito Santo, e com intrepidez e ousadia eles anunciaram a palavra de Deus. O lugar tremeu em meia oração, e eles foram cheios do Espírito Santo. Mais à frente Pedro é preso, e ele está lá na prisão, um soldado de um lado, soldado do outro, e a igreja, diz a palavra do Senhor, que está em oração incessante. Enquanto eles estão orando, clamando para que Pedro fosse solto, Deus envia um anjo lá na prisão. As cadeias se quebram, as portas começam a se abrir, e ele sai de uma forma sobrenatural da prisão, em meio à oração do povo. Glórias ao Senhor. Então eles começam a orar e ver resultados. Eles veem um lugar tremendo, eles veem o poder de Deus se manifestando, eles veem respostas sobrenaturais de Deus. Antes do revestimento do Espírito Santo, irmãos, Pedro e João, eles são homens brutos e iletrados. Pedro é pescador, só que depois do revestimento do Espírito Santo, Pedro e João manifestam uma profunda sabedoria a respeito da palavra de Deus. Em Atos 4, versículo 13, diz o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo o quê? Que eram homens iletrados, sem estudo, incultos, admiraram-se e reconheceram o quê? Que haviam eles estado com Jesus. Glórias ao Senhor. O Pentecostes fez a diferença. Talvez você já tenha conhecimento de Jesus, você está caminhando no caminho, mas ainda não aconteceu um Pentecostes pessoal na tua vida. Ainda não aconteceu um revestimento do Espírito Santo na tua vida. Querido, uma coisa é você pregar a palavra de Deus no seu próprio entendimento. Outra coisa é você pregar a palavra de Deus debaixo da unção, da autoridade e da revelação do Espírito Santo. Uma coisa é você se esforçar
para você orar 10, 20 minutos depois dormir. Tem gente que começa a orar 10 minutos, 20 minutos, já está dormindo. Não consegue passar disso. Outra coisa é você orar no seu entendimento e orar em línguas, falando mistérios com Deus. Uma coisa é você fazer uma oração normal para uma pessoa, a pessoa vem até você e você começa a orar por ela. Outra coisa, você revestido de poder, você começa a orar para uma pessoa e começa a trazer palavra de conhecimento. Você ministra cura, você traz palavras proféticas sobre a vida dela. É isso que Deus tem para a sua igreja. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Essa noite vocês estão comigo? Não estou sozinho, né? Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Fala para o teu irmão aí, nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. Sem o revestimento do Espírito Santo, nós somos tímidos, nós somos medrosos, nós somos covardes. Com o revestimento do Espírito Santo, nós nos tornamos ousados, intrépidos, revestidos de autoridade. Sem o revestimento do Espírito Santo, nós pregamos e as pessoas dormem. Chato demais. Mas com o revestimento do Espírito Santo, meu irmão, os corações das pessoas, quando ouvem a palavra, ardem. E elas querem mais, estão com sede. Sem o revestimento do Espírito Santo, muitos de nós paramos no primeiro obstáculo. Mas com o revestimento do Espírito Santo, nós saltamos muralhas, nós desbaratamos exércitos, nós fazemos proezas na presença do Senhor. Fala para o teu irmão aí, nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. Por que Deus tem movido a segunda-feira para orar? Nós já chegamos no nível. Só que Deus quer fazer coisas grandes nesse lugar. E como é que Deus vai nos levar para esse novo nível? Começa em oração. Se você deseja que Deus faça algo diferente na sua vida, venha orar segunda-feira. É porque a gente quer receber de Deus, mas a gente não quer pagar o preço. Terceiro e último ponto. Aqueles discípulos reconheceram: nós não conhecemos o Espírito Santo. Nem mesmo ouvimos falar a respeito do Espírito Santo, que ele existe. E eu quero te perguntar aqui essa noite, será que você conhece o Espírito Santo? Saiba uma grande verdade aqui essa noite: Deus deseja que você o conheça. Ele quer se revelar a você. Ele quer se manifestar a você. Ele é a terceira pessoa bendita da Trindade. Ou seja, Ele é Deus. Ele é aquele que está conosco todos os dias, irmãos. Eu estava ouvindo um pregador falando. Imagina, você está na pregação e Jesus vem e fica ali contigo. Depois que ele termina a pregação, ele em carne e osso aqui contigo, conversando contigo, às vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas depois da pregação. Seria algo maravilhoso, mas depois Jesus iria embora. Mas eu quero te falar, o Espírito Santo está conosco todos os dias. Em todos os momentos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, irmãos. Ele tem vontade, ele tem sentimentos. Ele pode ser entristecido. O Espírito Santo, ele fala conosco. O Espírito Santo, ele se move no nosso meio. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. A palavra do Senhor diz que Ele nos assiste na nossa fraqueza e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o Espírito da verdade, Ele é quem nos guia em toda a verdade e Ele é quem nos ensina tudo que precisamos saber. É interessante porque Jesus é quem revela o Pai. Jesus falou para os seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Mas se você quer conhecer, quantos querem conhecer um pouco mais de Jesus? Se você quer conhecer um pouco mais de Jesus, você tem que conhecer o Espírito Santo, porque é Ele quem revela quem é Jesus para nós.
O Espírito Santo, ele nunca chama atenção para si mesmo, irmãos. Ele sempre aponta todas as atenções para Jesus. É por isso que Jesus diz o seguinte: quando ele vier, ele me glorificará. Porque ele aponta sempre para Jesus. É ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É ele o penhor da nossa salvação. É ele o selo de que somos propriedade exclusiva de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. E existem alguns símbolos na palavra de Deus a respeito do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o agir dele é como fogo. Mas ele não é fogo, ele nos purifica, ele nos santifica. A palavra de Deus diz que ele age como água, mas ele não é água. Ele nos lava através da sua palavra, ele nos regenera de toda a corrupção do pecado. Ele é como óleo, mas ele não é o óleo, ele é quem unge a igreja, ele é quem capacita, habilita a igreja para cumprir os propósitos de Deus. Ele é como o vento, mas ele não é vento, ele sopra onde quer. Assim como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde ele vai, porque ele se manifesta de repente. É interessante, né? Às vezes parece que nada vai acontecer. Às vezes a gente está pregando a palavra, parece que nada vai acontecer. E de repente, o ambiente muda. Os discípulos estão lá orando vários e vários dias. E vocês acham que ele já estava com uma oração veemente depois de 10 dias, irmãos? E quando parecia que nada iria acontecer, o Espírito Santo caiu sobre eles. Glórias ao Senhor. Assim como o vento, ninguém pode impedir o seu agir. Ele é como a pomba. Mas ele não é uma pomba, ele é puro, ele é amável, ele é um amigo de verdade. A sua manifestação, muitas das vezes é suave, e ele é o nosso guia. E eu poderia falar muito mais, porque ele é muito mais do que tudo isso que eu falei. Mas eu quero te perguntar essa noite, irmão, verdadeiramente você conhece o Espírito Santo? E aí Paulo pergunta para aqueles discípulos: vocês já foram batizados? E eles dizem sim, versículo 3 e 4, no batismo de João. Só que Paulo fala para eles: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. João, ele dizia o seguinte na sua pregação: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem alguém depois de mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. João tinha um sinal da parte do Senhor, e falava: aquele que você vê repousar de uma forma corpórea, o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E aí João está lá, Jesus chega, e quando é batizado, o céu se abre, e o Espírito Santo desce sobre ele como pomba. Glórias ao Senhor. E quinto e último lugar, diz a palavra do Senhor que Paulo, ele traz essas revelações, e eles creram na palavra de Paulo, e cooperaram com o que Deus queria fazer naquele momento com eles. Glórias ao Senhor. É interessante, aqui eles estão recebendo uma revelação, foi rápido, e eles imediatamente, eles receberam a revelação e cooperaram com aquilo que Deus queria fazer naquele momento. Deus quer fazer algo agora. Deus quer fazer algo aqui essa noite, na tua vida. Deus quer fazer algo agora aqui nesse lugar. E diz a palavra do Senhor, diz que eles não conheciam o Espírito Santo, mas eles cooperaram com o que Deus queria fazer. Apesar de eles não conhecerem o Espírito Santo e as suas manifestações, irmãos, eles estavam de coração aberto para receber o que Deus queria fazer. Ok? E eu já vi muitas manifestações, eu já vi o Espírito Santo
tocar em pessoas, as pessoas estão em silêncio. Aparentemente sem nenhuma manifestação, mas Deus está tocando essa pessoa profundamente. Mas eu também já vi pessoas começarem a tremer, a chacoalhar, tocadas pela presença de Deus. Eu já vi pessoas que nunca haviam falado em línguas antes, depois de uma oração, começarem a falar a língua do céu. Eu já vi pessoas que foram tocadas por Deus, chorando copiosamente ou rindo. E pessoas chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu já vi pessoas que, enquanto tocadas por Deus, tiveram visões. Eu já vi pessoas tremendo de pé e outras repousando e caindo no chão pelo poder do Espírito Santo. Eu já vi pessoas que começaram a sentir uma dormência nas mãos e nos pés, sentindo fogo, sentindo calor no rosto, nas mãos e nos pés. Eu já vi pessoas que dançaram, tocadas pelo Espírito Santo, que cantaram em línguas, tocadas pelo Espírito Santo. Eu já vi pessoas que, enquanto falavam em línguas, a outra pessoa interpretava, irmãos. Eu já vi pessoas que, em meia oração, começaram a profetizar. Eu já vi Deus movendo uma pessoa para orar por outra, e aquela pessoa ser curada, ser cheia do Espírito Santo. São todas manifestações do Espírito Santo. E eu já vi pessoas sendo cheias e embriagadas com a presença do Espírito Santo na sua vida. E deixa eu falar uma coisa aqui essa noite. O mesmo Deus que se manifestou para Elias, num vento sucio, num vento tranquilo, numa voz suave, né? É o mesmo Deus que se manifestou para os 120 lá no cenáculo, como um vento impetuoso, que encheu a casa e todos que estavam ali. O mesmo Deus que repousou tranquilo sobre Jesus como pomba, é o mesmo Deus que desceu sobre os discípulos de Jesus com línguas como de fogo. E se você deseja receber esse revestimento, eu quero te convidar a você abrir o seu coração e receber aquilo que Deus tem preparado para a sua vida hoje. Eu queria que você agora começasse a se colocar de pé. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor.